E aí, Marcelo, tudo bem? Melhor agora. Nós estamos aqui hoje com o cineasta Marcelo Paes de Carvalho. Obrigada, Marcelo, por você ter topado dar essa entrevista aqui pra gente. Obrigado pelo convite. E nós estamos aqui num local muito especial, que é a Casa França Brasil, por um motivo também especial, que é a sua descendência francesa. Queria que você contasse um pouco pra gente sobre as suas origens e também como que você começou no audiovisual. Certo. Na verdade, assim, desde criança eu tive muito interesse por arte, de uma forma geral. Eu, quando era criança, já escrevia poesia, escrevia contos, crônicas. Então sempre me interessei por essa parte, assim. E eu sempre gostei muito de cinema. Então, na verdade, assim, a minha vontade de fazer cinema vem da minha paixão pelo cinema. De qualquer tipo de filme, na verdade, assim. Eu vejo desde filme de terror até drama, enfim, eu gosto de tudo. Eu gosto de uma coisa bem feita, né? Então, assim, sempre fui apaixonado por cinema e deu essa vontade de produzir. Muito bacana, Marcelo. Vamos continuar aqui dentro, então, a entrevista. Vamos lá. Então, Marcelo, o que te move no cinema? O que te motiva a continuar produzindo? O que realmente te inspira? Eu acredito muito no papel social do cinema, primeiro. E mais do que isso, na verdade, eu acredito muito no poder de transformação das pessoas com a arte, né? Então, assim, eu tive muitas experiências de vida que me demonstraram isso, assim. Não é uma coisa, tipo, que é muito clichê, né? Falar, a arte transforma vidas. Mas eu tenho exemplos concretos disso, na verdade, que me tocam muito profundamente. Então, assim, eu sou uma pessoa muito intensa, então acho que eu não saberia viver de outra maneira, assim. Eu faço o que eu gosto, eu trabalho igual um louco, trabalho 18, 20 horas por dia, mas eu faço o que eu gosto. Então, acaba sendo uma grande aventura, assim. E qual que é o teu processo artístico? Conta assim um pouco pra gente como que você trabalha. Então, acho que o processo artístico é difícil eu colocar e eu acho que, na verdade, me podaria se eu falasse, se desse uma receita de um processo artístico dessa maneira. Eu acho que, primeiro, por eu trabalhar com diversas funções dentro do audiovisual, seja como produtor, seja como diretor de fotografia, seja como caboman. Então, cada processo é um processo distinto, mas com certeza todos esses processos vão passar por uma questão básica que é a intensidade. Então, eu acredito muito no mergulho artístico, né? Eu não acredito que você consiga fazer cinema de qualidade com coisas rasas, né? Então, acho que a palavra-chave vai ser sempre profundidade, é mergulhar no processo, é viver aquele processo. Se for um documentário, na pesquisa, se for em ficção, em preparação de elenco, em preparação da equipe, tudo muito intenso, assim. Eu já tive, por exemplo, alguns projetos audiovisuais nossos que a gente ficou em 6 meses de pré-produção, assim. E porque a gente estava trabalhando, por exemplo, num lugar onde a gente não tinha mão de obra e a gente queria formar pessoas. Então a gente fez todo um processo aliado a uma universidade pública, no caso a Universidade Federal de Campina Grande, e para fazer uma formação de pessoas para trabalhar com isso. E o mais legal também, na verdade, é que hoje, anos depois, quando a gente volta lá, todas essas pessoas, ou muitas dessas pessoas, na verdade, estão fazendo seus próprios filmes, tocando seus próprios projetos. Então, acho que é muito gratificante, na verdade, ver essas pequenas células terroristas criadas pelo mundo, assim. E é mó barato, porque por onde eu vou, no norte, no nordeste, assim, eu entro numa emissora de televisão, eu encontro algum ex-aluno. Outro dia eu estava trabalhando num evento, eu fui comer uma pipoca e o pipoqueiro tinha sido meu aluno, sabe? Então acontecem umas coisas assim, bem legais, assim, que são muito, enfim, interessantes. Uma vez também a gente rodou uma série estrangeira também, que a gente foi literalmente do Oiapoque ao Chuí no Brasil, ou seja, a gente rodou o Brasil inteiro, a gente foi em mais de 15 estados no Brasil, e em cada um dos lugares a gente tinha parte da equipe era formada por ex-alunos.
Então acho que isso é muito legal, né? Acho que enfim. Bom, você citou agora mesmo o Nordeste, né? Eu sei que você tem um caso de amor com o Nordeste. Inclusive, acho que a sua produtora tem sede lá. E eu queria que você falasse pra gente por que o Nordeste. A minha produtora, que é em cartaz, ela desde 2008 está no Nordeste, ela existe desde 1995, mas desde 2008 ela está no Nordeste, justamente por ter muitos projetos rodando no Nordeste. E a minha paixão não é nem pelo Nordeste, na verdade eu acho que a minha paixão é pelo nordestino. É pelo povo acolhedor, a forma como as pessoas te recebem, principalmente se você for para o interior, você passa na porta da casa de alguém no sertão, por exemplo. Você passa na porta da casa de alguém, dá um bom dia, pede uma água, começa a conversar, a conversa vai se estender, na hora do almoço eles já vão te prender, vão querer que você almoce com eles. E às vezes as pessoas têm tão pouco, mas na verdade são aquelas que não têm nenhum problema em dividir o pouco que tem. Então essa coisa humana, na verdade, me toca profundamente e eu de alguma maneira levo isso para a minha arte e acaba virando uma missão de vida mesmo. Então eu acredito muito na riqueza cultural do Nordeste. Eu acho que o Brasil, se não tivesse o Nordeste, ele seria muito mais pobre culturalmente. E é isso, né? Eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para essa cultura nordestina. Eu acredito muito nesse trabalho que tem sido desenvolvido lá também. Não é só lá, né? Eu vou muito para o norte, eu tenho trabalho em Tocantins, Minas Gerais, Paraná, eu rodo bastante, mas realmente o Nordeste é um caso de amor muito forte. Eu já morei lá também, já morei em 3 estados nordestinos, então eu tenho realmente raízes. Então, Marcelo, conta pra gente o que te move no cinema, o que mais te motiva para você produzir, o que realmente te inspira? Eu acredito muito, acho que antes de qualquer coisa, no poder social do cinema, né? E mais do que isso, na verdade, no poder de transformação das pessoas com a arte. Poderia ser muito clichê falar sobre isso, a arte transforma pessoas, mas eu tenho realmente exemplos sólidos na minha vida e talvez eu mesmo seja um fruto disso, né? Então eu acredito de verdade, posso contar depois algumas histórias. Assim, por exemplo, vou contar uma história. Tinha uma vez que eu estava fazendo uma oficina de fotografia dentro do Hospital Pinel, que é o hospital psiquiátrico aqui do Rio de Janeiro. E a gente fazia oficina de fotografia, tinha um pessoal que dava aula de dança. E aí nesse dia a gente tinha que entrevistar as pessoas que iam fazer a aula de dança, ou seja, os pacientes, né? E aí eu lembro que a gente chegou, começou a gravar uma senhora e o depoimento dela dizia o seguinte: ontem eu estava pensando em me suicidar, mas aí eu lembrei que hoje tinha aula de dança, então eu deixei para amanhã. Então, assim, esse é só um exemplo assim, dessa questão de como realmente a vida pode ser transformada pela arte. Eu acredito nisso piamente e isso é meio que missão de vida. Você tem falado muito sobre obras sociais, eu sei que você tem alguns projetos, inclusive de formação de profissionais no audiovisual, como você até já citou, né? Conta sobre esses projetos pra gente, se você também tem algum que ainda você está por lançar, como que é isso? Na verdade, assim, como eu sempre trabalhei com vários projetos de formação em audiovisual, de uns 10 anos para cá, na verdade, eu comecei a chamar todos eles numa coisa só, que se chama Filme em Brasil. Então, os projetos viraram uma coisa maior que chama programa. Então, eu chamo de um programa Filme em Brasil. Aí, esse programa tem desde cursos de longa duração, como a gente tem no Rio de Janeiro, como já teve no estado do Ceará, já teve no estado da Paraíba, já teve em Minas Gerais, como cursos menores também. Então, às vezes, a gente dá workshops dentro de emissoras de TV, dentro de ONGs, dentro de projetos sociais. Então, tem variáveis, né? E tem curso desde roteiro, direção, edição. Então, a gente faz isso. E realmente, essa parte social é muito forte. Justamente pelo que eu falava, né? Dessa referência de como eu acredito que a arte transforma a vida das pessoas. Então é legal assim que assim, pelo programa Filme em Brasil, nos últimos 10 anos já passaram mais de 2.500 alunos. Então assim, é um impacto bem bacana.
E é legal quando eu volto lá, muito tempo depois, e reencontro essas pessoas, né? E é muito legal quando as pessoas, né, de alguma maneira, se não viraram cineastas, mas pelo menos de alguma maneira trouxeram essa ferramenta cada vez mais forte, que é o audiovisual, para a sua vivência, né? Para o seu fazer diário, para suas tarefas diárias. De alguma maneira isso virou alguma coisa que ajudou a elas, né? E uma das principais preocupações, na verdade, e desafios é justamente essa continuidade, né? Porque eu acho hoje muito problemático você, por exemplo, ir numa cidadezinha do interior, que fica longe de tudo, e aí você forma um monte de pessoas, cabeças pensantes, começa a revolucionar o pensamento dessas pessoas, e aí depois você vai embora, né? E aí você vai embora e você não deixa nada, né? Porque é muito difícil, ainda é difícil, apesar de hoje muito mais fácil, mas ainda é difícil o acesso aos equipamentos, aos meios de produção. Então a gente está trabalhando muito nessa questão de tentar de que esses núcleos de alguma maneira permaneçam e enfim, porque eu acho que não vale a pena só fazer uma oficina numa cidade e depois nunca mais voltar lá e não ver e não dar continuidade a esse impacto que precisa ser uma coisa continuada, né? Um trabalho incrível, realmente. E eu sei que você tem um projeto que chama Backpack for Life, é isso, né? Queria que você contasse pra gente o que é. O projeto Backpack for Life, na verdade, surgiu numa demanda interessante, que eu, na verdade, estava morando em Londres, e aí por acaso, eu tinha 2 trabalhos para fazer. Um era no Brasil e outro era na Sibéria. E aí eu falei, eu vou ter que sair de Londres, ir para a Sibéria, voltar para Londres, aí depois ir para o Brasil e voltar para Londres de novo. Aí eu falei, em vez disso eu vou dar uma de maluco, eu vou dar uma volta logo ao mundo, vou botar tudo num calendário só. E aí eu inseri isso tudo dentro de uma agenda toda. Sozinho? Né? Sozinho, fui viajar sozinho, tinha as equipes locais quando eu encontrava lá para fazer o serviço, tanto aqui no Brasil quanto na Sibéria. E aí virou uma volta ao mundo que eu chamei de Backpack for Life, que era um projeto que na verdade a gente buscava conhecer personagens na estrada, né? Então tem histórias riquíssimas, né, de personagens que eu conheci na estrada. Eu lembro uma vez que eu estava na Rússia, por exemplo, e aí uma das principais dificuldades era sempre trocar o dinheiro, né? Você trocar o dinheiro que você tem pela moeda local. E aí eu ia entrar dentro de um trem, que é o Transiberiano, que você fica 8 dias dentro de um trem, que é a maior estrada de ferro do mundo. E aí o que acontece? No dia que eu ia entrar no trem, aí eu tinha que trocar o dinheiro antes. Aí quando eu fui trocar o dinheiro era feriado. Ou seja, eu tinha que entrar dentro. Aí eu tive que. O que aconteceu? Eu não podia perder aquele trem, não podia remarcar aquela passagem, primeiro porque eu não falo russo, segundo porque senão eu ia perder, porque era tudo planejado, na verdade, eu sou uma pessoa metódica, então eu sabia, se eu perdesse aquele trem, eu ia perder depois o transporte, etc. Virava uma onda de neve. E aí eu entrei dentro desse trem para passar. Eu já tinha feito o primeiro trecho de 4 dias, estava na Sibéria, ia ficar mais 4 dias dentro do trem. E aí eu entrei dentro desse trem sem absolutamente nenhum dinheiro. E aí eu não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha bebida, não tinha nada. E aí simplesmente eu fiquei lá, né? Aí sofrendo com fome, literalmente. Tá, mas você ficou 4 dias no trem? Foi 4 dias no trem. Sem comida? Mas aí deixa eu contar o personagem, né? E aí, de repente, chega um senhor, assim, que estava sentado no mesmo gabinete que eu, assim, no mesmo compartimento que eu. Aí ele abre, assim, um pão, assim, sabe? Mas eu já estava, assim, no segundo dia sem comer, né? Aí ele abriu, sabe aquele pão bonito, né? Com os grãos, assim, em cima. E aí ele começou a olhar para mim, eu devia estar com a cara de fome, né? Que eu sei que, quando eu fui ver, assim, foi uma coisa meio bíblica, assim, né? Daqui a pouco ele pegou uma faca, assim, do tamanho de uma peixeira, assim, e aí repartiu o pão, né? Por isso que eu digo que é uma coisa meio bíblica, né? Aí ele cortou o pão, assim, e falou, essa metade é sua, metade é minha. E aí, enfim, aí a gente fez amizade, né? E aí eu fiquei 4 dias comendo o pão e o frango que ele tinha, dividindo. E aí outras pessoas do trem também dividiam e tal, até eu chegar no lugar onde eu pudesse finalmente trocar meu dinheiro pelos rublos russos, né? Nossa,
Então, assim, muitos personagens assim, que a gente conhecia e a ideia, como chama Backpack for Life, é você mochila, né, pela vida, né? Então eu queria justamente contar, era uma agenda positiva, contar histórias de pessoas, como a gente encontra pessoas boas pelo mundo, né? E eu não procurei, na verdade, elas que me encontraram. Essas né? experiências são muito ricas, né? São experiências de vida, né? E o mais legal assim, é que eu tenho contato com todas essas pessoas, né? E aí eu já voltei na Sibéria e fiquei na casa das pessoas, e aí isso é muito legal, né? Essas redes que você vai tecendo pela vida, assim. É um barato. Então o projeto Backpack for Life é isso. E aí, enfim, tem esse registro audiovisual e tem o registro fotográfico também. Então eu tenho milhares de fotos disso. Minha preocupação não era fotografar paisagens, apesar de você chegar em lugares que você nunca viu, você ficar deslumbrado, né? Mas a minha principal preocupação era personagens, né? Então eu tenho personagens do mundo inteiro nessa volta ao mundo, todas registradas, e isso virou também. Vamos continuar, que aí eu continuo. Não pode, peraí. Vai, continua, repete. Então eu tenho personagens do mundo inteiro, né, fotografados, e isso virou também um projeto fotográfico, né, que tem esse nome também, Backpack for Life, e está virando uma exposição fotográfica, inclusive, que vai acontecer no Centro Cultural do Banco do Nordeste. Mais uma vez o Nordeste. A partir do início do ano que vem. Então são 50 fotos selecionadas dessas minhas andanças pelo mundo, em todos os continentes, né? Pela Europa, pela Ásia, pela África, que são imagens riquíssimas. Enfim, muitas histórias. São muitos personagens, né? E aí não é só fotos, né? Cada foto acompanha uma crônica, né? Contando, porque eu sempre escrevia, né? Eu estava sempre escrevendo, como fosse um diário de bordo. Então cada foto vai acompanhar um texto também, contando todo o contexto daquele personagem e tal. Então é bem interessante. Corta. Agora é a pergunta final. E nessas viagens a trabalho, Marcelo, você falou já que conhece muitas pessoas, muitos personagens, né? Mas você busca, além dessas pessoas, você busca uma forma de reflexão, de inspiração para os seus projetos, para a sua vida? O que você busca realmente? Olha, na verdade, sim, todas as minhas viagens, na verdade, são a trabalho, né? Vamos primeiro pontuar isso. Então, mesmo que eu vou inventar alguma história, né? Então, minha volta ao mundo, por exemplo, você poderia pensar que foi dar uma volta ao mundo, um aventureiro, mas era trabalho, né? Tanto que eu inventei um projeto para dar essa volta ao mundo, senão não teria dado. Mas eu acho que viajar vai ser sempre olhar para dentro, né? Então acho que faz parte desse processo você, de alguma forma, ter que olhar para dentro. E, principalmente no meu caso, que eu viajo sozinho, né? Uma coisa é você viajar com alguém, com um grupo, etc. Outra coisa é você viajar sozinho, porque às vezes, principalmente se eu estou num lugar fora que as pessoas falam um idioma, ninguém se entende, eu viro uma torre de Babel. Mas você só pode falar com você mesmo, né? No entanto, eu acho que, assim, eu tenho uma cena também, por exemplo, dentro Você falando de Torre de Babel, eu tenho uma cena, por exemplo, que eu estava com esse mesmo senhor que dividiu o pão comigo, ele tinha um laptopzinho assim, antigo, assim, que ele ligava e ele gostava de ficar escutando música, né? Sabe aquela pessoa chata do ônibus, né? Ele era aquela pessoa que ficava escutando música alta no trem, né? E aí ele botava tudo quanto é tipo de música. E aí, daqui a pouco ele botou uma música assim, e a música falava sobre sonhos, era uma música em inglês e tal. E aí você vê que no trem tinha russos, tinha japoneses, tinha chineses e tal. Cada um falava numa língua, mas aí aquela música foi tocando, e quando eu olhei assim pelo corredor, tava todo mundo do trem, todo mundo do nosso carro tava ou batendo o pezinho ou batendo a mãozinha assim, né? Ou seja, tem uma coisa que é maior do que a linguagem, né? Mas enfim, pensar, acho que é isso, olhar para dentro o tempo todo. Nesse caso, quando eu estava viajando, eu estava fazendo uma pesquisa muito intensa para um projeto meu que falava sobre solitude, então vai diretamente em encontro ao que você está falando.
que é a diferença entre solidão e solitude. Você sabe qual é a diferença entre solidão e solitude? Não. A solidão é quando é uma espécie de depressão. Você está sozinho, você está triste, né? Porque você se sente sozinho, se sente isolado do mundo. A solitude é uma forma que você, mesmo se você estiver a 1000 quilômetros de qualquer pessoa, mas você está com você mesmo, né? Então, você está, não é uma tristeza nem nada disso, é uma forma de se isolar porque você precisa daquilo por algum motivo. Então, eu estava muito nessa pesquisa de solitude, né? E acho que isso foi muito rico também.